O sol de Lisboa derramava-se sobre as ruas empedradas do Chiado como uma bênção tardia, mas para Mariana, o mundo era um vórtice de sombras. Ela corria, o salto alto e quando contra o pavimento irregular, o coração martelando como o ritmo acelerado de um fado esquecido. Atrás dela, o eco de uma voz rouca, Mariana. Espera. Não podes fugir disto para sempre. Cortava o ar como uma navalha. Era o seu chefe, o Dr. Almeida, com o seu fato impecável e o olhar de predador que disfarçava sob camadas de cortesia jurídica. Mas ela não parou. Não podia. O segredo que acabara de ser revelado no tribunal, um dossiê confidencial que ligava o seu pai a um esquema de corrupção no Ministério da Justiça, era como uma granada lançada no seu peito. E agora, com o telemóvel a vibrar incessantemente no bolso do casaco, Mariana sentia o chão a desabar sob os seus pés. Ela virou a esquina para a Rua Garrett, onde o aroma de pastéis de nata frescos da Confeitaria Nacional se misturava ao cheiro salgado do Tejo distante. O Chiado, com as suas livrarias antigas e cafés boémios, era o seu refúgio desde a infância, mas hoje parecia uma armadilha. Parou abruptamente, encostando-se à fachada de azulejos azuis e brancos de uma casa senhorial, o peito arfando. Meu Deus, pai! Como pudeste, murmurou para si mesma, as lágrimas quentes traçando caminhos pelo rosto maquilado. Aos 32 anos, Mariana era a advogada mais promissora do escritório de Direito Penal em Lisboa, alta, de cabelos castanhos ondulados que caíam como cachoeiras sobre os ombros, olhos verdes que perfuravam mentiras como lâminas. Mas por trás da fachada de ferro carregava o peso de uma família desfeita, o pai, um juiz reformado, idolatrado na sociedade lisboeta, agora exposto como traidor. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de Sofia. Onde estás? O plantão no hospital está uma loucura. Preciso de ti aqui. Mariana fechou os olhos, invocando a imagem da sua melhor amiga, ou seria mais? Sofia, a enfermeira de 29 anos no Hospital de Santa Maria, com a sua risada que ecoava como sinos de igreja nas noites de verão e o cabelo curto e negro que emoldurava um rosto de traços suaves, salpicado de sardas do sol do Algarve. Elas haviam-se conhecido há 3 anos, num voluntariado em Moçambique, onde o calor africano derretia barreiras e os segredos saíam como confissões ao luar. Sofia era o porto seguro de Mariana, a única que via além da armadura profissional. Com um suspiro trêmulo, Mariana respondeu, chega em 20 minutos. Aguenta firme. Enxugou o rosto e endireitou o casaco, decidida a não deixar que o caos a consumisse. Mas ao entrar no elétrico 28 que serpenteava pelas colinas de Lisboa, sentiu um aperto no peito. O segredo do pai não era só um escândalo, era uma bomba que podia destruir a carreira dela, a reputação da família e, pior, a frágil confiança que construíra com Sofia. Pois Sofia não sabia, ninguém sabia, que Mariana nutria por ela um amor que ia além da amizade, um fogo lento que ardia nas noites solitárias, inspirado nas baladas de Amália Rodrigues que ecoavam nos seus sonhos. O hospital surgiu como um colosso de betão e esperança, as luzes fluorescentes contrastando com o crepúsculo avermelhado. Mariana desceu do elétrico e correu para a entrada da urgência, onde o caos reinava, sirenes uivando, paramédicos gritando ordens, o cheiro metálico de sangue misturado ao desinfetante. Sofia estava lá, no meio da tempestade, as mãos enluvadas a estanquear uma hemorragia num idoso vítima de um assalto no bairro Alto. Os seus olhos castanhos, profundos como o Oceano Atlântico, ergueram-se por um instante e encontraram os de Mariana. Graças a Deus, murmurou Sofia antes de voltar ao trabalho com a precisão de uma bailarina. Mais tarde, no refeitório vazio, com um zumbido distante das máquinas como banda sonora, elas finalmente se sentaram. Sofia, exausta, desabou na cadeira, o uniforme salpicado de suor. Foi um dia infernal. Um acidente de moto na Marginal, 3 feridos graves. E tu? Pareces que viste um fantasma. Mariana hesitou, os dedos tamborilando na chávena de café. O uke da noite, o segredo revelado, pairava como uma nuvem negra. Sofia. O meu pai. Ele está envolvido num caso de corrupção. O tribunal hoje. Tudo desabou.
As palavras saíram como um soluço, e Sofia estendeu a mão, cobrindo-a dela com uma ternura que fez o coração de Mariana falhar uma batida. Conta-me tudo, disse Sofia, a voz baixa e urgente, como o sussurro de uma saudade. E assim, sob as luzes frias do hospital, Mariana despejou o veneno, os documentos falsos, os subornos a empreiteiras para aprovar projetos no litoral algarvio, a teia de mentiras que o pai tecera para proteger a família. Sofia ouvia, os olhos cheios de compaixão, mas também de algo mais, uma faísca de determinação. Não estás sozinha nisto, Mari. Eu estou aqui. Nós vamos enfrentar isto juntas. A mão de Sofia apertou a dela e, por um momento, o mundo parou. O toque era elétrico, carregado de promessas não ditas, e Mariana sentiu o primeiro vislumbre de luz num dia de trevas. Mas o segredo revelado era só o começo. Naquela noite, ao saírem do hospital de braço dado, caminhando pelas ruas iluminadas pela lua cheia sobre o castelo de São Jorge, Mariana confessou mais: eu tenho medo, Sofia. Medo de perder tudo, a carreira, a família. E a ti? Sofia parou, virando-se para ela sob o luar prateado. Perder-me? Nunca. Tu és a minha âncora, Mari. Desde Moçambique, quando partilhámos aquela garrafa de vinho do Douro à beira do mar, eu soube que eras especial. Os lábios delas roçaram num beijo hesitante, o primeiro, doce como figos maduros, selando um pacto silencioso. Lisboa, com os seus ecos de fado e azulejos que contavam histórias de amores perdidos e encontrados, testemunhava o nascimento de algo profundo. Nos dias seguintes, a pressão montou como as ondas do Tejo em maré alta. Os jornais, o público, o diário de notícias estampavam o escândalo. Juiz emérito envolvido em corrupção, filha advogada sob suspeita. Mariana era arrastada para depoimentos, olhares acusadores no escritório, chamadas da mãe histérica de Coimbra. Sofia, no hospital, enfrentava o seu próprio inferno, turnos intermináveis durante uma vaga de gripe que sobrecarregava o sistema de saúde português, pacientes idosas recordando as revoluções de 1974 com olhos vidrados de febre. Mas era nas pausas roubadas, um almoço rápido no Time Out Market, com vistas para o rio, ou uma caminhada no Jardim da Estrela, onde os pavões exibiam caudas como leques de rendas, que elas se ancoravam uma na outra. Uma tarde, enquanto Mariana revisava processos num café no Príncipe Real, com o aroma de café arabica misturado ao perfume de jasmins, recebeu uma chamada anónima. Cuidado com quem confias, advogada. A tua enfermeirinha tem os seus próprios demónios. O clique seco da linha cortada gelou-lhe o sangue. Quem sabia? E o que Sofia escondia? O amor nascente era frágil como o vidro de uma garrafa de vinho verde e as fissuras começavam a aparecer. Sofia, alheia, chegara com um ramo de flores silvestres colhidas no Monsanto, o pulmão verde de Lisboa. Para ti, minha guerreira. Lembra-te, em Portugal, o amor resiste às tormentas, como as oliveiras no Alentejo. Elas riram, mas o riso de Mariana era forçado, o segredo da chamada corroer como sal numa ferida aberta. À medida que a semana avançava, o vínculo delas aprofundava-se. Sofia levou Mariana a um concerto de fado no Senhor Vinho, no Bairro Alto, onde a voz rouca de uma fadista cantava de amores traídos e saudades eternas. Sentadas à mesa de madeira escura, com velas tremulando, as mãos entrelaçadas sob a toalha, Mariana sentiu o coração expandir. Tu fazes-me acreditar que há beleza no caos, sussurrou ela, e Sofia respondeu com um beijo na têmpora, suave como brisa de mar. Mas fora dali, a pressão societal espreitava, olhares curiosos de vizinhos conservadores, sussurros na família de Sofia, oriunda de uma aldeia no Minho, onde o catolicismo ainda ditava normas rígidas sobre o que é natural. O clímax daquela primeira fase veio numa noite chuvosa, quando Mariana foi confrontada pela mãe no apartamento em Belém, com vista para os Jerónimos. Estás a destruir-nos. E essa? Amiga? Ela é a razão disto tudo? A traição familiar cortava fundo e Mariana fugiu para os braços de Sofia, que a acolheu no seu pequeno apartamento em Alfama, decorado com fotos de família e pratos de cerâmica de Bordal Pinheiro. Ali, envoltas em cobertores de lã alentejana, elas choraram e riram, tecendo promessas.
Proteger-te-ei, custo que custar, jurou Sofia, e Mariana, pela primeira vez, acreditou. A chuva de novembro caía sobre Lisboa como lágrimas de um céu arrependido, transformando as ruas em rios prateados que refletiam as luzes dos candeeiros Art Nouveau. Mariana acordou no sofá de Sofia, o corpo dolorido da tensão acumulada, mas o calor do abraço da amante, sim, agora era amante, um termo que soava como uma vitória sussurrada, dissipava as sombras. Sofia preparava o pequeno almoço na cozinha minúscula, ovos mexidos com chouriço, pão de milho torrado e café forte, o ritual matinal que evocava as cozinhas das avós portuguesas, cheias de histórias tecidas em linho e panelas de barro. Bom dia, minha sol, disse Sofia, inclinando-se para um beijo que sabia futuro possível. Mas o idílio era frágil. No escritório, Mariana enfrentava o ostracismo, colegas que outrora saudavam com tapas nas costas agora desviavam o olhar, como se ela carregasse a praga do escândalo paterno. O Dr. Almeida, com o seu sorriso de tubarão, convocou-a para uma reunião privada. Mariana, és talentosa, mas este episódio familiar mancha a firma. Talvez um sabático? As palavras eram veneno adoçado com hipocrisia, e ela saiu dali com as unhas cravadas nas palmas, o fogo da injustiça a queimar. Correu para o hospital, onde Sofia esperava na copa dos funcionários, rodeada de revistas cor-de-rosa e o burburinho de conversas sobre o último episódio de Conta-me Como Foi. Ele quer livrar-se de mim, desabafou Mariana, afundando-se numa cadeira. Sofia, limpando as mãos num pano, ajoelhou-se ao seu lado, os olhos flamejando com indignação. Não o permitas. Tu és mais do que o nome do teu pai. Lembra-te da Constituição de 1976, direitos iguais, justiça para todos. Usa isso como arma. A sabedoria prática de Sofia, forjada em turnos noturnos onde a vida pendia de um soro, era o bálsamo que Mariana precisava. Elas passaram a tarde a planear. Mariana contactaria a Ordem dos Advogados, talvez até um jornalista independente do Expresso, para virar o jogo. Mas no fundo, o medo roía, e se o segredo da sua relação saísse? Em Portugal, onde o casamento igual era lei desde 2010, mas os preconceitos rurais persistiam como névoa no Douro, o amor delas era uma revolução silenciosa. Enquanto isso, Sofia carregava os seus próprios fardos. No hospital, a vaga de gripe evoluíra para uma crise, com camas improvisadas nos corredores e doentes a gemerem em português, crioulo e até romeno, refletindo a tapeçaria multicultural de Lisboa pós-crise de 2008. Uma paciente idosa, Dona Rosa, de Setúbal, com mãos calejadas de apanhar ostras, confidenciou a Sofia: Menina, o amor é como o mar, dá e leva, mas nunca para. Sofia sorriu, mas internamente, o segredo dela própria latejava. Há meses, descobriram um tumor benigno no ovário, resultado de um exame de rotina, mas o medo de cirurgias e complicações a impedia de contar a Mariana. Não a quero preocupar mais, pensava, enquanto administrava vacinas a uma fila de crianças choramingas. O conflito escalou numa noite de sábado, quando elas decidiram escapar para Sintra, a terra dos palácios românticos e florestas encantadas. Alugaram um carro Fiat antigo, de topo aberto, e rumaram pela costa, o vento salgado despenteando os cabelos. Em Sintra, sob as torres da pena cor-de-rosa e amarelo, como um bolo de rei açucarado, passearam de mão dada, ignorando os olhares de turistas. Aqui, sinto-me livre, disse Mariana, encostando a cabeça ao ombro de Sofia enquanto subiam ao Castelo dos Mouros, as muralhas em ruínas e quando lendas de rainhas mouras e amores proibidos. Elas partilharam um piquenique, queijos da Serra da Estrela, enchidos do Alentejo e vinho de colares, brindando à resiliência portuguesa. Mas o paraíso ruiu com uma chamada da irmã de Sofia, Ana, de Guimarães. Vem a casa no Natal. A mãe está mal e ouvi rumores sobre ti e essa advogada. Não envergonhes a família. A voz de Ana era afiada como uma faca de cozinha minhota, carregada de tradições católicas que viam o amor lésbico como desvio, apesar das mudanças sociais. Sofia desligou, o rosto pálido, e Mariana, sentindo a fratura, apertou-lhe a mão. Conte-me qualquer coisa. E assim, sob as estrelas de Sintra, Sofia revelou o seu segredo médico, o tumor, os exames, o terror de uma operação que a deixaria vulnerável.
Eu não queria ser mais um fardo. Mariana, com lágrimas nos olhos, beijou-a fervorosamente. Fardo? Tu és a minha salvação. Juntas, enfrentamos isto, como as mulheres de Portugal que ergueram a nação após o 25 de Abril. A traição veio de onde menos esperavam. O Dr. Almeida, pressionado por interesses políticos ligados ao pai de Mariana, vazou documentos falsos sugerindo que ela encobrira o esquema familiar. Os médias explodiram. Advogada protetora de corrupção? Mariana foi suspensa, o mundo desabando. Correu para o hospital, mas encontrou Sofia em pânico, um doente agressivo, num delírio febril, atacara-a, deixando um hematoma no braço. Eu protejo-te, jurou Mariana, vendando a ferida com mãos trêmulas. Naquela noite, no apartamento de Alfama, com o som distante de guitarras de fado, elas fizeram amor pela primeira vez de forma plena, não carnal mas espiritual, corpos entrelaçados em sussurros, almas fundindo-se como o ouro dos altares barrocos de Mafra. Tu és o meu fado vivo, murmurou Sofia, e Mariana respondeu, e tu, a minha saudade realizada. Os dias seguintes foram de alianças forjadas no fogo. Mariana contactou uma antiga mentora, a doutora Isabel, uma feminista dos anos 70 que lutara pela legalização do divórcio, e juntas prepararam uma contraofensiva legal. Sofia, por seu lado, marcou a cirurgia para janeiro, decidida a não esconder mais nada. Mas a pressão familiar de Sofia culminou numa visita surpresa da mãe, Dona Lúcia, uma viúva de olhos severos como as montanhas do Gerês. O que é isto, Sofia? Uma mulher? Deus perdoa, mas a aldeia não. As palavras feriram como espinhos de castanheiro, e Mariana, presente, defendeu com a eloquência de uma advogada. Senhora, o amor não tem género, é como o vinho do Porto, envelhece bem em qualquer vaso. Dona Lúcia saiu em silêncio, mas o sementes da dúvida plantara-se. Enquanto o inverno mordia, com ventos do norte a varrer o Tejo, o amor delas florescia em gestos pequenos. Bilhetes escondidos em almoços, danças improvisadas ao som de Madre Deus nos giradiscos de Sofia. Mas o segredo revelado do pai de Mariana a trair abutres, um repórter do Correio da Manhã acampado à porta do hospital, farejando a história picante. Sofia, exausta após um turno de 16 horas, enfrentou sozinha. Deixem-nos em paz. Aqui salvamos vidas, não vendemos almas. A coragem dela inspirou Mariana a contra-atacar publicamente, num artigo no Jornal de Notícias. A justiça não é herança, é luta diária. O dezembro em Lisboa era um manto de luzes festivas, com as ruas do Rocio adornadas de guirlandas e o cheiro de castanhas assadas pairando como memórias de infância. Mas para Mariana e Sofia, o Natal aproximava-se como uma lâmina de 2 gumes, promessas de reunião familiar mescladas ao espectro de rejeição. Elas decidiram enfrentar o abismo juntas, rumando a norte num comboio alfa pendular, o coração da nação pulsando ao ritmo das carruagens. O Douro desfilava pela janela, vinhas em socalcos como escadarias para o céu, vilas de granito cinzento onde o vinho se transformava em poesia. Sofia apontava, ali, em Pinhão, a minha avó contava histórias de vindimadores que cantavam fados de amor enquanto pisavam uvas. É de lá que vem a minha força. Em Guimarães, a cidade berço, a casa de Dona Lúcia era um bastião de tradições, paredes forradas de bordados minhotes, o lume crepitando com lenha de eucalipto, o aroma de bacalhau à moda do Minho a encher o ar. Ana, a irmã, recebeu-as com um abraço rígido, os olhos dardejando censura. O jantar foi tenso, conversas sobre o clima, a crise económica que ainda assombrava as quintas familiares, evitando o elefante na sala. Mas quando as filhas de Ana saíram para brincar com os primos, Dona Lúcia explodiu. Sofia, isto não é vida para ti. Uma mulher com outra? O que dirá o padre na missa de domingo? Sofia, com a voz firme como as muralhas de Guimarães, rebateu. Mãe, o amor é bênção de Deus, não maldição. Mariana é a minha companheira, como tu foste do pai até ao fim. Mariana, sentada ao lado, sentiu o peso da intrusa, mas interveio com graça. Dona Lúcia, em Lisboa, lutamos por direitos que o Minho ainda resiste a abraçar. Mas o amor, ele transcende mapas. A conversa estendeu-se pela noite, lágrimas misturando-se a conhaque de Armagnac, e aos poucos, as muralhas ruíram.
Dona Lúcia, viúva há 10 anos, confessou a sua própria saudade, um amor jovem frustrado pela guerra colonial. Talvez eu seja velha demais para mudar, disse, mas o abraço final a Sofia sugeria o contrário. Partiram ao amanhecer com uma promessa: regressar em família, talvez com um bolo rei partilhado. De volta a Lisboa, o romance delas aprofundava-se em camadas emocionais. Mariana, liberta da suspensão graças à intervenção da doutora Isabel, mergulhou num caso pro bono, defender uma imigrante cabo-verdiana acusada de fraude e quando as lutas pós-25 de Abril por inclusão. Sofia acompanhava-a às audiências, uniforme trocado por vestidos floridos de inspiração alentejana, e nos intervalos, passeavam pelo Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub criativo, onde grafites de Ville celebravam rostos anónimos de Portugal. Tu fazes-me ver o país com novos olhos, dizia Mariana, traçando os contornos do rosto de Sofia com o dedo. Mas o segredo médico de Sofia não podia esperar. A cirurgia marcou-se para fins de dezembro, num hospital em Coimbra, perto da família de Mariana para apoio mútuo. Os dias prévios foram de ternura ritualizada, banhos de espuma com óleos de lavanda do Barlavento, massagens suaves que falavam de cura sem palavras, noites a ouvir fado de Marisa no Spotify, embaladas pela crença de que o amor era melhor anestésico. Se algo correr mal, começou Sofia numa noite de insônia, mas Mariana silenciou-a com um beijo. Nada corre mal, somos como as caravelas de Vasco da Gama, navegamos tempestades para encontrar paraísos. A operação foi um sucesso, o tumor removido sem complicações, e Mariana velou ao lado da cama, lendo excertos dos Lusíadas em voz baixa, invocando heróis épicos para inspirar a guerreira moderna. Ao acordar, Sofia sorriu debilmente. Obrigada por me protegereis. A recuperação trouxe-as mais perto, semanas em casa, com visitas de amigos, a doutora Isabel com livros de poesia de Sofia de Melo Brainer e até um ramo de Dona Lúcia, enviado por correio com um bilhete. Cuida-te, filha. O amor vence. O gesto humano, tingido de cultura minhota de perdão lento, aqueceu o coração de Sofia. Enquanto isso, o caso do pai de Mariana avançava para julgamento. Ele, envelhecido e quebrado, ligou pela primeira vez. Perdoa-me, filha. Fiz pelo vosso futuro. A traição doer, mas Mariana, fortalecida pelo amor, respondeu: o futuro constrói-se com verdade, pai. Enfrenta as consequências. No tribunal, ela testemunhou contra ele, não por vingança, mas por redenção, um ato humanista que ecoava os ideais da Revolução dos Cravos. Os média, outrora vorazes, agora elogiavam a sua integridade. A advogada rompe ciclo de corrupção familiar. O amor delas, porém, enfrentava uma nova pressão. O Hospital de Sofia, sob corte orçamental do SNS, ameaçava demissões. Como líder sindical informal, Sofia organizou uma greve simbólica, marchando com colegas pela Avenida da Liberdade, bandeiras com o punho cerrado evocando 1974. Mariana juntou-se, o cartaz na mão: saúde não é luxo. A manifestação, sob chuva fina, uniu-as a centenas. Enfermeiros, médicos, utentes, um microcosmo da sociedade portuguesa, resiliente apesar das austeridades. Naquele dia, beijaram-se publicamente pela primeira vez, desafiando olhares, e o flash de um fotógrafo capturou o momento. Duas mulheres, unidas, símbolo de mudança. A noite findou num jantar íntimo no Cervejaria Ramiro, com percebes e amêijoas, brindando à vitória parcial, o hospital concedeu aumentos. Mas sussurros de inveja surgiam. Uma colega de Sofia, invejosa da ascensão sindical, espalhara rumores sobre o relacionamento escandaloso. A traição subtil corroía, mas elas contra-atacaram com honestidade. Uma carta aberta no sindicato, afirmando amor como força, não fraqueza. Em Portugal, onde fomos pioneiros na descolonização do coração, aceitemos o amor em todas as formas, escreveram. O ano novo despontou em Lisboa com fogo de artifício sobre o Tejo, explosões de cor que pintavam o céu como um quadro de Paulo Arrego, vibrante, mas com sombras subjacentes. Mariana e Sofia, no terraço do apartamento em Alfama, brindaram com espumante de bairrada, os braços entrelaçados enquanto a multidão cantava à portuguesa. Para nós, para o futuro, disse Mariana, mas nos seus olhos verdes, uma inquietude tremeluzia.
O julgamento do pai aproximava-se, e com ele, o risco de ele arrastar segredos da juventude dela, uma rebeldia adolescente em Coimbra, onde questionara abertamente a sexualidade, forçando o pai a encobri-la para preservar a imagem familiar. Sofia, ainda em recuperação, notava a tensão. O que te atormenta, amor? Somos invencíveis juntas. Mariana hesitou, mas o pacto de transparência prevaleceu. Contou-lhe tudo, os dias de dúvida aos 18 anos, o namorado fictício inventado para acalmar os pais, o isolamento que a levara a Lisboa em busca de liberdade. Ele sabe, Sofia. E pode usá-lo contra mim no tribunal. Sofia, com a sabedoria de quem curara feridas alheias, abraçou-a. Então, transformamos o segredo em bandeira. Tu defendeste a cabo-verdiana, agora defende-te a ti mesma. Os preparativos para o julgamento consumiram-as. Mariana passava noites em claro na biblioteca da Ordem, rodeada de tomos empoeirados que cheiravam a pergaminho e história, códigos medievais misturados à jurisprudência moderna. Sofia trazia refeições, sopa da pedra alentejana, para reconfortar a alma. Elas debatiam estratégias à mesa da cozinha, rindo de anedotas hospitalares para aliviar o peso. Uma noite, após uma simulação de depoimento, Sofia confidenciou um sonho. Quero adotar, um dia. Uma criança que cresça sabendo que o amor não tem regras. Mariana, tocada, sonhou alto, e uma casa no Douro, com vinhas e um cão pastoreiro. Mas a traição maior veio do inesperado. O Dr. Almeida, aliado antigo do pai, contactou Mariana com uma proposta suja, retirar a queixa em troca de silêncio sobre o affaire dela com uma estagiária anos antes, um romance fugaz que terminara em lágrimas. Escândalo duplo destruiria-te, ameaçou ele, num encontro num café discreto no Chiado. Mariana gravou a conversa, o coração a galopar como um cavalo selvagem nas planícies de Badajoz. Correu para Sofia, que ouviu o áudio com fúria controlada. Usa isto contra ele. É chantagem, crime pelo Código Penal. Juntas, entregaram a gravação à PGR, virando o caçador em caça. O julgamento, no Palácio da Justiça, foi um teatro de emoções. O pai de Mariana, outrora imponente, agora curvado como uma sobreira centenária, testemunhou com voz trêmula, admitindo os crimes mas implorando misericórdia familiar. Quando chegou a vez dela, Mariana subiu ao estrado com a cabeça erguida, o olhar fixo no juiz, um homem de Évora, com sotaque alentejano lento. Sim, o meu pai errou. Mas eu escolho a verdade, não o sangue. O clímax veio quando o procurador, pressionado pela gravação, acusou Almeida de obstrução. O tribunal irrompeu em murmúrios, e fora, repórteres do JN aplaudiam a reviravolta. Sofia esperava-a no exterior, sob a estátua de Camões, que velava os poetas amaldiçoados. Orgulho de ti, disse, e o beijo delas, sob o sol de janeiro, foi aplaudido por um grupo de turistas brasileiros, evocando laços lusófonos. Mas a vitória era agridoce. O pai foi condenado a 5 anos, suspensos, mas a família fragmentara-se. A mãe, de Coimbra, cortou contactos, enviando apenas uma carta fria. Escolheste a lei sobre o lar. A dor era lancinante, mas Sofia curava com paciência minhota, caminhadas no Parque Eduardo VII, onde jacarandás roxos sussurravam perdão. A pressão laboral de Sofia intensificou-se. O hospital, após a greve, implementara cortes, turnos mais longos, menos pessoal. Numa noite caótica, uma doente em trabalho de parto complicou e Sofia, exausta, cometeu um erro menor no dosagem de medicação. O incidente, amplificado por inveja da colega rival, levou a uma investigação interna. É uma armadilha, confidenciou Sofia a Mariana, chorando no banho. Ela quer o meu lugar sindical. Mariana, advogada feroz, assumiu a defesa, reuniu testemunhas, citou a Convenção Europeia dos Direitos Humanos sobre Condições Laborais. Proteger-te-ei como prometi. O inquérito arrastou-se, mas a solidariedade veio de onde menos esperavam. Dona Rosa, a paciente de Setúbal, agora recuperada, depôs a favor de Sofia, contando como a enfermeira lhe salvara a vida com mãos de anjo. Em Portugal, honramos quem cuida, disse a idosa, com sotaque sadino salgado. O caso arquivou-se, mas a rival, exposta, pediu transferência.
Vitória pírrica, mas um passo para a humanização do trabalho. O amor delas, testado, florescia em romantismo cotidiano. Um fim de semana em Óbidos, vila medieval de livros e ginginha, onde se perderam em labirintos de paredes brancas, lendo poesia de Florbela espanca à luz de velas. Tu és a minha musa rebelde, sussurrou Mariana, e Sofia riu. E tu, a minha advogada do coração. Mas nuvens reuniam-se, rumores de uma nova lei anti-LGBT na Assembleia, impulsionada por conservadores do interior, ameaçava retrocessos. Elas juntaram-se a uma marcha no Rocio, bandeiras arco-íris misturadas a cravos vermelhos, gritando por direitos conquistados. Fevereiro trouxe ventos quentes do sul, prenúncio da primavera, mas para Mariana e Sofia, o inverno emocional persistia. A marcha pelo Rocio foi um triunfo, milhares nas ruas, de lisboetas cosmopolitas a alentejanos resilientes e quando o espírito de 1974. Mas a traição familiar de Mariana culminou numa carta do irmão mais novo, Tomás, de Lisboa mas fiel à mãe: não voltes a casa. O escândalo matou o pai, ele teve um infarto na prisão suspensa. A notícia atingiu como um murro, Tomás culpava-a, ignorando os crimes do progenitor. Mariana desabou no chão do apartamento, soluços e quando nas paredes de azulejos que contavam histórias de navegadores destemidos. Sofia, recém-promovida a coordenadora de enfermagem graças à defesa de Mariana, encontrou-a assim ao voltar do turno. Meu amor, respira. O luto é como o fado, dói, mas liberta. Ela preparou um chá de camomila com limão, herança algarvia, e ouviu horas a fio, sem julgar. Naquela noite, enroladas em lençóis bordados de Viana do Castelo, presentes de Dona Lúcia num gesto de reconciliação tímida, Mariana chorou o pai não como herói, mas como homem falho. Eu perdoei-o no tribunal, mas o coração demora. Sofia, traçando círculos suaves nas costas dela, partilhou a sua própria perda. O pai, pescador no Douro, afogado numa cheia de 1996. O rio leva, mas o amor devolve multiplicado. A cura veio em camadas humanistas. Mariana aceitou terapia com uma psicóloga especializada em famílias pós-ditadura, sessões no centro de Belém onde discutiam o trauma geracional, como o salazarismo moldara silêncios sobre identidade. Sofia acompanhava-a e juntas voluntariaram-se na Casa do Brasil, ajudando imigrantes a navegar burocracias e quando as migrações portuguesas para a África. Somos todas exiladas do coração, dizia Sofia, uma jovem brasileira, e Mariana sentia, vendo no espelho a própria jornada. Mas o conflito laboral de Sofia explodira em crise. A colega rival, transferida mas vingativa, vazara relatórios falsos à direção, alegando negligência crónica. Uma auditoria interna seguiu-se, com inspectores do Ministério da Saúde a questionar Sofia num gabinete frio, rodeado de ficheiros enferrujados. Senhora, num sistema sob pressão, erros custam vidas, acusou o chefe, um homem de Braga com bigode grisalho. Sofia, com voz firme, defendeu-se. Erros? Eu salvei 50 vidas no último mês. O problema é o subfinanciamento, não as mãos que curam. Mariana, alertada, irrompeu na reunião sem convite, apresentando o dossiê com estatísticas do Eurostat sobre o colapso do SNS. Isto é assédio laboral, punível pelo Código do Trabalho. Protegerei a minha parceira. A ousadia chocou, mas virou o jogo. A auditoria arquivou-se e o hospital implementou reformas, mais enfermeiros, formação em stress. Sofia foi condecorada com uma menção honrosa, mas o custo emocional pesava, noites de insónias, onde o medo de falhar a corroía como ácido. Mariana protegia-a com vigílias, lendo contos de José Saramago à luz da lua, sobre personagens que amam contra o destino. Tu és a minha cegueira iluminada, brincava, e Sofia ria, o som como sinos de Natal em Alfama. A traição maior veio do círculo próximo. A doutora Isabel, mentora de Mariana, revelou-se aliada secreta do Dr. Almeida, motivada por ambição política. Numa gala da Ordem dos Advogados no Casino Estoril, com lustres de cristal e fados ao vivo, Isabel aproximou-se. Parabéns pelo caso, mas o teu estilo de vida é um risco. Junta-te a nós ou afunda. A confissão, sussurrada sobre copos de Porto Tawny, foi um punhal.
Mariana confrontou-a ali, voz e quando no salão, a justiça não se vende por preconceitos. Sai da minha vida. O escândalo abalou a elite jurídica, mas libertou Mariana. Ela abriu o seu próprio escritório modesto no Príncipe Real, focado em direitos LGBTQ+, e laboral. Sofia, orgulhosa, ajudou a decorar prateleiras com livros de Fernando Pessoa, um quadro de azulejos personalizados com Amor Vence em caligrafia moura. O lançamento foi uma festa íntima, amigos do hospital, ativistas do ILGA Portugal, vinhos do Dão fluindo como rios de esperança. Dona Lúcia surpreendeu, chegando de comboio com um prato de broas de mel, para a tua nova casa, filha. E para a tua companheira. O gesto, tingido de lágrimas, selou uma ponte frágil sobre o abismo familiar. O clímax da pressão veio com a nova lei proposta, proteção à família tradicional, que subtilmente restringia adoções por casais do mesmo sexo. Mariana liderou a oposição legal, redigindo petições com o apoio da Amnistia Internacional, enquanto Sofia organizava vigílias no Terreiro do Paço, velas acesas como estrelas caídas, cantando hinos de resistência. Numa dessas noites, sob chuva torrencial, um grupo de opositores radicais, camisas pretas e evocando o passado salazarento, confrontou as abertações, gritou arremessando uma garrafa. Sofia protegeu Mariana com o corpo, o vidro estilhaçando ao lado, e a polícia interveio. Ferida leve no braço, Sofia recusou tratamento. Só um arranhão. O amor é a ferida que cura. Mariana, em pânico, levou-a para casa, vendando-a com mãos de amante. Nunca mais te exponhas assim. Mas Sofia sorriu. Protegemo-nos mutuamente, lembra-te? Como as guardiãs de Ourique. Aquele incidente galvanizou o movimento, a lei foi retirada e o casal tornou-se símbolo capa do público. Duas mulheres, uma revolução. A primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de amor, jacarandás roxos carpetando as avenidas, o Tejo cintilando sob sol dourado e o ar carregado de promessas de sardinha assada nas festas de Santo António. Para Mariana e Sofia, o inverno de provações cedera a um renascimento. O escritório de Mariana prosperava, com casos de discriminação laboral afluindo de todo o país, de operárias têxteis no norte a artistas quer no sul. Sofia, agora chefe de equipa, implementava programas de bem-estar no hospital, inspirados na resiliência portuguesa, sessões de fado-terapia para staff estressado, onde vozes roucas libertavam dores contidas. A reconciliação familiar foi um bálsamo lento. Tomás, o irmão de Mariana, visitou o escritório numa tarde chuvosa de abril, o rosto envelhecido pelo remorso. Eu errei, mana. O pai. Ele confessou tudo antes do enfarte. Pede perdão. Lágrimas fluíram e num abraço apertado, o laço sanguíneo reconstruiu-se. Dona Lúcia, por seu lado, convidou-as a Guimarães para a Páscoa, venham comer folhar e ovos benzidos. A família é maior que os erros. O fim de semana foi de risos forçados virando genuínos. Ana, a irmã de Sofia, quebrando o gelo com histórias de crianças, e as pequenas primas perguntando inocentemente: as tias dormem juntas? Respostas honestas plantaram sementes de aceitação. O amor delas, testado pelo fogo, emergia mais forte, romântico em tons humanistas. Planeavam um futuro, uma viagem ao Algarve, para praias de areia branca onde Sofia crescera, colhendo memórias como conchas. Numa noite de maio, no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés como um tapete de luzes, Mariana ajoelhou-se, não com anel, mas com uma chave simbólica de uma casa no Douro que comprariam juntas. Casa comigo? Não em papel, mas em alma, para navegarmos esta vida como parceiras eternas. Sofia, olhos marejados, aceitou. Sim, minha advogada do coração. Para sempre. O conflito final, o mais profundo, veio interno. Sofia descobriu uma recaída menor do tumor, um quisto residual monitorizado. O medo regressou como névoa matinal no Tejo, mas desta vez, sem segredos. Enfrentamos juntas, disse Mariana, organizando consultas em clínicas de vanguarda em Porto, onde a oncologia se aliava a terapias holísticas inspiradas em tradições celtas portuguesas.
A biópsia veio limpa, mas o episódio reforçou o pacto, cheque o PS anuais, apoio mútuo e uma fundação que criariam mãos entrelaçadas para apoio a casais LGBTQ+, em saúde e justiça. A traição do passado, o pai, a Almeida, a mentora, transformara-se em lições, perdão seletivo, integridade como bússola. Num festival de fado em Alfama, sob varandas floridas, elas dançaram uma valsa lenta, ignorando olhares, celebrando a vitória. Dona Rosa, agora amiga, juntou-se. Vocês são o fado moderno, dor que vira beleza. O fim do ano trouxe o ápice humanista, o casamento simbólico, numa capela secular em Sintra, com amigos e família, sim, Dona Lúcia abençoando com água benta do Gerês. Vestidos brancos de linho, flores de laranjeira do Évora, votos trocados ao pôr-do-sol, proteger-te nos tempos difíceis, amar-te nos serenos. O banquete, com cataplana de marisco e danças folclóricas, uniu gerações, as netas de Ana girando saias vermelhas e quando a vitalidade portuguesa. Anos depois, na Casa do Douro, com vinhas maduras e uma filha adotiva de Moçambique correndo pelos chocalcos, elas recordariam o segredo revelado como catalisador, a pressão como forja, a proteção mútua como legado. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, o amor delas era um hino vivo, KCH emocional, romântico, humanista. E sob o céu estrelado, com o rio a murmurar segredos antigos, sussurravam: nós vencemos.